necessária, ela é um clamor do povo brasileiro. Ela não o pessoal fala, mas vamos derrotar o Lula, que essa reforma é a reforma do Lula. Não é a reforma do Lula, não é dele. Essa reforma, ela vem de todos os presidentes que queriam a reforma 30 tributária. anos, né, discussão. Tem até, olha, a última, nunca houve a aprovação de uma reforma tributária em regime democrático no Brasil. Todas elas, houve uma na época da ditadura e outros em regime de exceção de lá para trás. Mas em democracia nunca houve uma aprovação de reforma tributária, no voto. Era extremamente difícil ser aprovada, justamente por causa dos medos, que o Brasil tem um poder muito grande dos governadores. Os governadores, realmente, eles juntos, eles mudam tudo aqui, atrapalha. Porque eu, por exemplo, represento o estado de Rondônia. Temos 3 senadores de Rondônia, e 3 senadores de São Paulo, 3 senadores do Acre, todos os estados têm 3. Então, a força aqui é equilibrada, e todo mundo tem igual número de votos, né? Então, os governadores têm uma influência grande no voto aqui. Quando eles têm medo de perder receita lá nos estados, ele fala para todos os deputados e para os senadores, não vota não. Não vota que vai prejudicar nosso estado. PPP. Então, essa coisa toda. Mas, na realidade, com isso, sem a reforma tributária, levou o Brasil a ser o 7º pior país do mundo em justiça tributária. O 7º pior do mundo. Mais imposto. Como muitos discursos ontem usaram essa expressão manicômio tributário. Isso. Muitos usaram que é um hospício tributário. Porque é muito confuso, É um emaranhado, né? Porque eu fui governador e, por exemplo, ICMS nos estados é feito por decreto do governador. Então, lá você joga, por exemplo, concessões por conta própria, no outro dia você tira. Então, não tem advogado tributarista que consiga entender, falar, eu conheço a tributação brasileira. Ela não existe, ela é uma loucura mesmo. E as empresas também ficam enlouquecidas. E por isso que dá muita judicialização. Termina as demandas, as multas, enfim, todos esses desencontros entre a empresa e o Estado, a Receita Federal, termina na justiça. E agora, com essa reforma? O senhor acha que essa justiça tributária vai ser feita? Essa igualdade social? Ela deve melhorar a simplificação dos tributos para efeitos de exportação, abre o mercado mais para a entrada de capitais, mais investimentos. Os empresários brasileiros menores, os grandes já exportam bem, mas os pequenos têm uma imensa dificuldade, vão poder exportar, vão poder fazer negócios. Eles vão ser beneficiados. Vão ser beneficiados, vão conseguir fazer negócios externos com maior facilidade. Então, eu creio que a reforma, progressivamente, a gente vai acabando o medo devagar, vai acabar o medo devagarzinho. Porque, ao ver que não se vai extinguir os tributos estaduais de imediato, como o ICMS, vai acalmar os governadores, vai acalmar os deputados estaduais, vai acalmar os prefeitos, né? E além do mais, foi criado um fundo, né? Esse fundo é para cobertura de perdas. Compensar perdas. Se tiver um município que caiu muita receita e o prefeito ou o governador esteja ameaçado de não pagar salários ou honrar seus compromissos, esse fundo vai socorrer até que se equilibre a transição. Sim. Então, por isso que ela é gradual, ela é bem lenta, ela vai sendo reajustada e eu espero que ela se cumpra. Eu mesmo votei favorável, tranquilamente, eu não tinha como votar contra, né? Não tinha como ficar acusando aqui. A oposição fez seu papel de oposição, né? A oposição vota contra mesmo, para marcar território. Mas eu já estou velho, eu não posso ficar mais nesse jogo de ilusão. Eu sei que o Brasil precisa da reforma tributária. Ela é o ideal? Não é o ideal, não. Porque ela, por exemplo, ela fez muitas concessões. O senhor achou muitas concessões? Achei que fez bastante concessões a muitas áreas de serviços. Os bancos vão pagar pouco imposto, né? Então, todo mundo veio aqui gritar no ouvido do Eduardo Braga. E lá Imagina o ouvido do Eduardo Braga. Então, ali vai, a pressão daqui, a pressão dali, e senador daqui, senador dali, todo mundo puxando para o seu lado, né? Isso foi difícil. Não foi a reforma, que nós queríamos acabar com tudo que era privilégio, era botar tudo 0 a 0 e começar assim uma nova situação.
né, sem deixar empresas com subsídios, com incentivos tributários elevados. Uns pagam, por exemplo, tabela cheia, outros pagam 80%, outros pagam Dependendo do 25%. Teve uma flutuação aí que, para mim, não foi justa, né? Mas é o que foi possível fazer. Então, passa a primeira etapa da votação, a Câmara vai fazer a sua revisão última, agora na Câmara. Eu acho que é a o última? deputado, a última, porque o deputado Aguinaldo deve acolher. Ele estava muito preocupado ontem, circulando aqui na Câmara. Pois é, ele estava aqui o tempo todo. Ele estava, porque se ontem o Senado rejeita e estava muito ameaçado, Sim. aí matava a reforma. E ela anulava, não precisava nem voltar à Câmara, acabava, ia para o arquivo. Então, aprovado aqui foi bom. A Câmara pode fazer alguns retoques lá, pode diminuir esses incentivos que foram dados aqui por força da pressão, do lobby. Será que não volta? Não volta. Eu acredito que não volta. Lá agora encerra. O Senado já fez a parte que tinha que fazer, a Câmara faz o fechamento, com o próprio deputado Aguinaldo, que é muito experiente, aí ele dá a palavra final e vai para a sanção. Aí cabe ao presidente, como é uma proposta de emenda constitucional, o presidente nem veta. Quem sanciona é o próprio Congresso. É promulgada. É promulgada pelo próprio Congresso Nacional. Então, a gente espera que a reforma, eu entendo como boa. Ela não é ótima, excelente, assim como dos sonhos, eu, com a minha experiência que tenho de vida pública, eu gostaria que ela fosse pegar uma pegada mais forte, né? Sim. Assim, de tal forma que não tivesse grandes privilégios para um grupo de montadoras, área de tal, área de turismo, tal, todo mundo começasse igual, né? Aí fosse balanceando com o decorrer do tempo. Mas aqui já foi feito esses acordos, né, para poder aprovar, porque um voto é muito, né? Isso aqui é voto. Você fala, muitas vezes o voto é emocional. O voto é um voto de menino, muitas vezes a pessoa tem um comportamento infantil. É mesmo, senador? O voto é qualquer coisinha que você magoa. Assim, o voto ele é misterioso, né? Ele é cheio de sagacidade. E, às vezes, de repente, a pessoa até tem uma vontade de ajudar o Brasil. Mas o líder não veio me pedir, ou o líder passou por mim e não deu bom dia. Não voto. É na hora para mostrar para ele que o meu voto é igual ao dele, não vou votar. E é altamente prejudicial, muito perigoso, né? Senador, assim, o fato de 5 tributos vão virar 2 tributos, o senhor acha que isso vai simplificar o emaranhado? O que se diz da tributação brasileira é como se fosse lá aquele vaqueiro nordestino que entra correndo atrás de um boi na caatinga, cheia de cipó e espinho de arranha-gato. Então, aqui, a tributação brasileira é uma caatinga, um cipoal de arranha-gato. Você só sabe quando entra. Quando você sai, você pode sair seu couro lá fora. Nossa! Porque é um cipoal, uma tramitação infernal. Então, o que eu acho que ela foi a reforma possível, com todos os humores, todas as emoções, com todos os problemas. Por exemplo, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, se quisesse aprovar uma deles, colocar como prioridade, teria sido aprovado também no governo dele. Mas ele não colocou como prioridade, né? E deixou passar a reforma tributária por causa da polêmica. Nem todo mundo gosta de polêmica, de briga, de confusão, né? Então, passou ali. Teve outras prioridades. Agora o Lula falou, não, vamos aprovar a reforma tributária, eu preciso dela. Então, eu preciso dela para o Brasil crescer. Eu quero botar o Brasil em condição. Porque o mundo todo não tem uma bagunça tributária como nós temos. Só temos 6 países pior que a gente. 6. Dos 190 e tantos países que tem no mundo, né? Então, a gente precisa ter mercado, precisa vender, precisa comprar, precisa ter mais gente. O presidente Lula, por exemplo, já abriu o mercado, após 10 meses de governo, para 50 países para a gente fazer comércio. 50 novos países. Bastante. Então, é muito importante. Se a gente começar a facilitar a vida, esse pessoal entra aqui no Brasil, compra, vende, a gente faz negócios. O Brasil, a nossa indústria vem decaindo desde os anos 70 para cá. A indústria está morrendo. Nós estamos desindustrializados. Né? O que a gente fabrica no Brasil? Assim? As nossas grandes indústrias, grande parte fechou. Nós não somos competitivos.
Não é? Então, na realidade, a gente precisa reerguer a indústria, porque a indústria é que gera emprego de fato. Certo. Hoje é o agro que é o carro-chefe da economia, mas nós queremos saber que a indústria já